Tudo certo com o compartilhamento aí? Tudo certo, pra mim tá ok aqui. Beleza. Vou. Bom dia, pessoal. Acho que o pessoal está chegando aqui. A gente vai dar 2 minutinhos para o pessoal ir entrando. Acabamos de abrir a live. Se vocês puderem já ir se apresentando aqui no chat, fale o nome de vocês, de qual é a empresa. A gente gosta de conhecer vocês. Vamos ter alguns momentos para interações no nosso papo de hoje. Então, por favor, já colhem aqui no chat. E também, talvez vocês já tenham acessado o material, a gente vai passar por vários pontos aqui sobre o landscape. É, Nossa sugestão também é que vocês, caso vocês tenham perguntas, dúvidas, observações que vocês queiram fazer, a gente vai ter um momento de Q&A no final. Minha sugestão é que vocês já também vão colocando aqui no site coisas que vocês queiram abordar aqui no chat, para a gente poder falar sobre ela durante a nossa live de hoje, durante o nosso webinar de hoje. Boa. Então a gente está aqui para falar sobre esse material, o Startup Landscape Energy Techs. O Startup Landscape é um relatório que a gente tem feito consistentemente aqui ao longo do ano, abordando qual é o estado apps, qual é o estado, o estágio, o perfil das startups de cada setor. E esse webinar especificamente, como vocês sabem, óbvio, para falar do nosso mapeamento de Energy Techs. Para a gente começar aqui, eu vou começar nos apresentando. Eu sou Daniel Grossi, eu sou cofundador da Liga Ventures, sou responsável aqui por algumas frentes, entre elas toda a nossa parte relacionada a transações, M&A, Corporate Venture, e também toda a parte de tecnologia, dados, inteligência e produtos digitais. Junto comigo aqui para esse papo hoje está o Gabriel Volker. Bom dia, Volker. Bom dia, pessoal. O Volker, ele é consultor associado aqui na Liga, super acostumado a trabalhar ponta a ponta aqui, o processo de avaliação, prospecção de startups, entender, mapear dores de cada setor. E hoje a gente está super animado de poder dividir com vocês quais foram os principais insights, quais foram os principais achados aqui desse estudo. Antes da gente começar, eu queria passar algumas mensagens aqui. Boa parte de vocês talvez já conheçam, mas é legal a gente falar um pouco da Liga. A Liga Ventures é uma empresa totalmente focada em ajudar grandes empresas a estruturarem suas estratégias de inovação e implementarem, executarem essas estratégias de inovação de ponta a ponta. Desde a formação, cultura empreendedora, até a geração de projetos, investimento, aquisição, passando por mapeamentos e entender o comportamento de diferentes mercados, a gente ajuda grandes empresas de diferentes setores. Já trabalhamos com mais de 150 grandes empresas, já realizamos mais de 85 programas, fizemos mais de 800 eventos, temos uma base de mais de 49 mil startups, base essa, inclusive, que foi usada para fazer esse estudo que a gente está apresentando aqui. A gente é agnóstico em relação ao setor, então a gente trabalha com empresas aqui, grandes empresas de diferentes segmentos, e já tivemos a chance, e temos a chance de trabalhar, inclusive, com empresas do segmento de energia, que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, empresas que são diretamente ligadas ou relacionadas a esse ecossistema. Uma coisa importante de falar é que todos esses dados que vocês puderam acessar e vão poder acompanhar conosco aqui no material de hoje foram extraídos
da Startup Scanner. A Startup Scanner é a nossa plataforma criada para ajudar todo mundo que queira procurar, encontrar, buscar startups que tenham sinergia com seus desafios, com as suas teses, com as suas dores e oportunidades. Então, grandes empresas, fundos de investimento, instituições de pesquisa usam a Startup Scanner para encontrar, buscar startups. A gente tem mapeamentos vivos lá, e esse estudo foi justamente baseado no nosso mapeamento de startups de energia, o nosso mapeamento de Energy Techs, que consta disponível já na Startup Scanner. Então, quem tiver curiosidade, no final a gente vai deixar o link aqui, o QR Code. Vi que já está aqui no chat também para vocês acessarem. Se vocês não conhecem, vale bastante a pena dar uma olhada lá na Startup Scanner. Tem muita informação sobre movimentações do mercado de startups e inovação. Para o papo de hoje, a gente vai passar por três grandes blocos aqui. Primeiro, a gente vai falar de maneira geral sobre o mapa, vai falar sobre a evolução dessas energy techs no país, o que mudou ali nesses últimos anos, e a gente também vai passar e vai dar um panorama de investimentos sobre esse setor. E para dar sequência aqui na nossa apresentação, eu vou passar a bola aqui para o Volker. Volker, tá com você, cara. Obrigado, Dani. Bom, pessoal, iniciando aqui de fato nos detalhes, né, como é que está esse webinar de hoje, Energy Tech, falando um pouco mais das startups, trazendo um pouco aqui de grandes números do nosso mapa. A gente está com 241 startups ativas, lembrando que são dados atualizados até julho desse ano, tá, pessoal? E a gente subdividiu em 11 categorias de soluções, que a gente vai ver logo aqui na sequência. Pode passar aí, Dani, gentileza. Não tem um delayzinho. Bom, então, essas 11 categorias de soluções, a gente pode ver que dentre elas tem duas ali que são mais vertiginosas em tamanho e quantidade de startups, né? A primeira, eficiência energética, ali com 45 startups ativas na nossa base, mais 44 ali de gestão compartilhada. A gente pode ver que decresce um pouco ali para Data Analytics, depois para gestão de consumo pareado também, e comercialização também de energia. Sustentabilidade também, que é uma categoria relevante, e mobilidade ali entre as 7 principais. Falando um pouco de quais são essas categorias, o que concerne a cada uma delas, né? Em termos de solução, como que as startups elas estão dentro dessas categorias. Falando primeiro sobre a de eficiência energética, é uma categoria que contempla soluções para o monitoramento e análise de oportunidades em busca de eficiência energética, né? Um nome bem já dá bastante spoiler do que se trata, né? Sobre a segunda categoria de geração compartilhada, são startups que apresentam soluções para o mercado e toda a cadeia de geração compartilhada de energia. Já para Data Analytics, são startups especializadas em tecnologias para análise de dados e informações no setor de energia. Já para a gestão de consumo, a gente pode encontrar plataformas e ferramentas para o monitoramento e gestão do consumo de energia de forma geral. E para comercialização e financiamento de energia, a gente também tem outras plataformas que auxiliam aqui no comércio direto e ou indireto também de energia, também contemplando o financiamento de energia. E uma categoria aqui também bastante relevante, sustentabilidade, são startups que vão trazer um foco aqui para soluções de impacto e sustentabilidade para todo o setor de energia. E a última categoria mais relevante aqui temos a de imobilidade, que são soluções que atendem diretamente o mercado e toda a cadeia de mobilidade elétrica também. Pode passar, Dani. Bom, falando um pouco de como que está o status, né, do mapa até julho de 2023, tratando um pouco da distribuição das startups ativas, né, e eu disse que são ali em torno de 241 startups ativas na nossa base atualmente. A gente pode ver que entre 2016 e 2019 são os anos que a gente tem a maior concentração de startups ativas na nossa base. A gente pode ver que esse número é um pouquinho menor ali, né, de 2020 até o ano passado, né, porque vão se criando poucas startups nesse setor ao passar dos anos, então é normal que nos anos um pouco mais não tão recentes assim, né, esse número se concentra ali de 2016 a 2019, por exemplo. Pode passar, Dani. Falando um pouco de como que está distribuído, né, geograficamente aqui no Brasil,
A gente pode ver que São Paulo ali, assim como diversos outros segmentos, né, de startups, empresas de tecnologia, ele concentra a maior parte das startups. Destaque ali também para Minas Gerais e Santa Catarina. E a gente pode ver que dentro desses estados ali a própria cidade de São Paulo é bastante preponderante e também a cidade de Florianópolis concentra bastante startups ativas aqui no mapa de Energy Techs. Falando um pouco da evolução dos números, pessoal, alguns indicadores aqui das Energy Techs. A gente pode ver, a gente trouxe lá a porcentagem de startups ativas por ano, né? Mas a gente pode ver aqui também, por exemplo, a quantidade de startups agora, o quanto que está esse crescimento, né, ano a ano. A gente pode ver que de 2014 até 2020, ali a gente teve um número quase triplicado, né, aproximadamente, de startups ativas que estão por ano, né, startups que estão sendo fundadas e que estão remanescendo ainda durante os anos, né. E a gente pode ver que agora tem uma tendência um pouco mais estável, né. A gente pode ver que 2021 para 2022 quase se manteve o mesmo número de startups ativas, né. O segmento já está entrando em um estado mais estável aí de startups. A gente pode ver, pessoal, aqui agora, dentre essas startups ativas, quais são as categorias que elas têm maior participação dentro do segmento, né? A gente pode ver, por exemplo, que para comercialização e financiamento de energia, 20% das startups ativas são pertencentes a essa categoria, mas também podemos ver de sustentabilidade, que apesar que tem menos startups no total do mapa, são as que são uma categoria bem relevante em startups ativas, ou seja, startups que estão perdurando ao longo do tempo, né? E a gente pode entender isso como uma tendência relevante para os tempos atuais, né? Porque novas startups hoje ligadas a ESG, energia limpa, eficiência, por exemplo, são categorias que estão em evidência dado o contexto que a gente está vivendo agora econômico, social, no mundo. E a gente pode também perceber que em tempos de crise, soluções como essas de sustentabilidade, geração compartilhada, eficiência energética, ganham mais espaço, conseguem penetrar mais no mercado e ter mais relevância dentro aqui do segmento de energia, né? Então, ter novas matrizes mais eficientes, que custem menos, é o que está ligado a essas tendências de ESG e sustentabilidade atualmente. Indo para o nosso primeiro momento de interação com vocês, pessoal, gostaria de ouvir de vocês aqui agora. A nossa querida Mari Teodoro aqui da Liga vai lançar uma enquete. A gente queria saber, dentre essas categorias que a gente acabou de comentar, qual categoria vocês esperam que ganhe mais destaque para o ano que vem? A gente vai dar um tempinho para vocês aí, pra vocês responderem. Ô, Vô, queria ir pegando o gancho com esse ponto. Eu acho legal que o slide anterior ele reflete muito mesmo o nosso momento atual, né? Acho que em momento de crise financeira, o pessoal vai buscar por alternativas de maior ganho de eficiência e redução de custo com energia. Mas, por outro lado, a gente tem uma tendência muito forte é, das empresas e das pessoas de olharem cada vez mais para as questões ambientais relacionadas com a pauta de ESG, né? Então, as top 5 categorias ali que mais evoluíram, pegando aqui os últimos 3 anos, elas estão muito alinhadas com isso. E me chama a atenção também, dos pontos que você estava colocando, esse momento que a gente vive, né? A gente teve um crescimento muito grande de startups durante um período e acho que parece que a gente chegou num momento de consolidação em que a gente já tem alguns players bem estabelecidos, vencedores, transações mais relevantes no setor, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o número de novas startups ativas, né? Ou seja, o delta ali entre startups que nascem versus as que encerram suas atividades, ele é cada vez menor, né? A gente tem uma estabilização ali no número de novas startups ativas. Muito bem, dando sequência aqui no nosso material, uma coisa que chama a atenção aqui é que a maior parte das startups elas são focadas no mercado B2B, são 53% delas, 64% das startups
estavam ali relacionadas ao mercado B2C, e 14 com outras, e aí pode ser B2B2C, pode ser startups que atendem governos, aí a gente tem um range maior. Mas chama atenção esse número, porque em geral é normal a gente ver uma predominância de startups B2B em vários dos mapeamentos, até maior. Chama atenção aqui em que a gente está falando aqui apenas de 53%. E como que elas estão distribuídas aqui, né? Boa parte delas está relacionada à eficiência energética, né? Um quarto delas ali. E aí a gente tem sustentabilidade, soluções de mobilidade elétrica, como o Volker apresentou, geração compartilhada, e comercialização e financiamento de energia. Então, embora a geração compartilhada seja uma categoria bastante relevante, ela mistura bastante o B2B com o B2C, né? Então, apenas 13% das B2B são de geração compartilhada. Outros insights interessantes que a gente pode tirar daqui, né? A gente gosta muito de trazer essa visão por tamanho de equipes, porque dá um pouco da ideia do estágio de maturidade, de crescimento dessas startups. A grande maioria, obviamente, são startups até 50 pessoas, e o cluster que tem o maior número de startups é aquele de entre 16 a 50 pessoas. Em geral, são aquelas startups que já tem uma primeira base de clientes, uma base inicial consistente de clientes, já tem a sua tecnologia desenvolvida, muito provavelmente elas já captaram pelo menos uma rodada de investimento pré-seed ou seed, né? É, e estão em busca ali do product market fit para buscar um crescimento acelerado, em que aí sim você vai ter começar a ver rodadas de investimentos maiores, times maiores e mais robustos, né? Então, isso é uma coisa que chama atenção aqui. E outra coisa que a gente olha são as categorias que mais empregam, ou seja, a gente vê ali, a gente soma as startups que têm maior número de funcionários, e embora desculpa, eu passei o slide aqui. E embora a geração compartilhada ela não seja a nossa maior categoria, a maior eficiência energética, embora ela esteja ali na briga, ela é disparado a que mais emprega, possivelmente tem as maiores startups aqui, assim como comercialização e financiamento de energia, que é a quinta categoria em termos de tamanho, mas é a segunda em termos de número de startups, o que indica aqui que a gente tem startups de maior porte nessas categorias. Falando um pouco de evolução, né? A gente consegue ver que tem algumas tecnologias que a gente tem visto uma prevalência maior delas nos últimos anos. Então, Data Analytics é uma área que tem crescido bastante, uma tecnologia que tem sido cada vez mais adotada por startups relacionadas à energia. E a gente entende que, nesse momento, Data Analytics combinado com inteligência artificial sejam coisas que a gente vê Machine Learning ali na quarta posição, sejam coisas que vão ganhar cada vez mais espaço. Acho que é um tema que tem ganhado muito espaço nas rodas de discussão de diferentes categorias, e aqui em energia não vai ser diferente. Falando sobre investimentos, é legal a gente trazer também um pouco do panorama do setor, dar um indicativo de para onde o dinheiro está indo, né? A gente fez uma análise dos últimos anos, desde 2020, como foi a evolução do montante captado de investimento ano a ano, e a gente vai falar também um pouco sobre como isso reflete nas categorias. Esses dados são até 3 de julho, né? Ou seja, eles refletem aqui o primeiro semestre de 2023. Acho que a gente ainda vai ter novidades aí até o final desse ano. Mas uma coisa que a gente consegue perceber é um crescimento bastante acentuado de 2020 para 2022, um crescimento ano a ano aqui, né? Uma mudança de patamar mesmo desses investimentos. Era uma categoria que tinha pouco investimento, ela era pouco relevante em investimento de venture capital em 2020, e ela passou a ser cada vez mais relevante. E ela tem uma curva até que extrapola
a curva geral, a média geral ali de investimentos, se a gente for comparar com o total de investimentos em startups no Brasil. É, O que eu acho legal de destacar aqui? 2021 foi um ano incrível para investimentos em startup, foi um ano que todos que boa parte dos unicórnios brasileiros viraram unicórnios, né? Tiveram muitos big rounds, tiveram muitas rodadas muito consistentes, teve uma corrida do Venture Capital em 2021, e a gente teve um salto, a gente é, praticamente triplicou ali os investimentos de 2020 para 2021 no Brasil de maneira geral. E em 2022, houve uma queda, uma retração natural, momento junto com a crise econômica, aumento da taxa de juros. Em energia, esse não foi o movimento. A gente teve sim um crescimento muito relevante de 2020 para 2021. Os números de 2020 eram muito baixos, e eles passaram a ser mais relevantes em 2021, mas a gente continuou tendo crescimentos em 2022. Na verdade, a gente mais do que triplicou os investimentos em Energy Techs em 2022. E muito disso é o reflexo de 4 big rounds, de 4 rodadas grandes aqui, que totalizaram 94% desses investimentos. Vou entrar um pouco mais em detalhe de cada uma delas, mas antes disso a gente queria perguntar para vocês qual que é a expectativa de vocês para o volume de investimentos em Energy Techs em 2024. É, Vocês imaginam que elas vão, que os investimentos nesse setor vão, vocês estão esperando um crescimento, uma queda ou uma estabilização em relação ao que a gente viu aqui 2022 e tem visto nesse início de 2023? Estou vendo aqui que começou com a galera otimista, apostando bastante em crescimento. Já tem algumas pessoas ali um pouco mais conservadoras, falando que, putz, deve ser um movimento mais de consolidação, de estabilização, mas tem também é, um voto aqui que a gente vai ter queda. Vamos detalhar um pouco de para onde foi esse dinheiro, né? A gente está olhando para o ano de 2022 aqui, que foi o ano de maior captação de investimentos, e a gente quis colocar aqui quais foram as categorias com maior participação. E essas categorias foram comercialização e financiamento de energia e geração compartilhada. Só que esses números eles trazem um viés muito grande porque eles são muito alavancados pelo investimento em 2 startups. Então, a Solfácil foi a startup que mais captou em 2022, captou 670 milhões de reais, e a Origo Energia captou 460 milhões de reais. Então, praticamente é, boa parte ali do que foi captado para cada uma dessas categorias vieram dessas 2 startups. Elas concentram é, mais de 75% ali dos investimentos no setor para 2022. Então, um investimento que está bastante concentrado em 2 grandes rodadas ali em 2022. E isso é um desafio para a gente falar de crescimento de investimentos em Energy Techs para 23 e para 24. Porque isso não só para Energy Techs, essa máxima vale também para outros setores, vale para logística, vale para fintechs. O montante total de investimentos numa categoria muitas vezes é alavancado pelos maiores rounds daquela categoria, né? E aqui a gente só vai conseguir ter crescimento de investimentos se a gente tiver rounds desse porte. Acho que uma coisa que vale comparar aqui, eu vou voltar só para ilustrar, é que em número de deals, a gente teve 7 em 2020, né, e 11 em 2021. Ou seja, foi um crescimento de menos de 100%, mas em volume financeiro foi um crescimento de mais de 1000%. Uma coisa similar acontece de 2021 para 2022. A gente teve ali um crescimento de mais ou menos 50%, 60% em número de deals. Foram 11 para 17. Mas em termos de volume financeiro, o crescimento foi de mais de 233%. Né? E acho que essa
para a gente falar de consistência aqui, quanto mais deals pequenos e médios a gente tiver e mais eles impactarem esses números, isso tende a estabilizar essa curva. Os big rounds sempre vão jogar esses números muito para cima. E por último, a gente traz aqui uma distribuição de como esses deals foram concentrados rodada a rodada. Então, em 2022, a gente teve deals Série C, que totalizaram 670 milhões, foram os investimentos na Solfácil. Um Série B, que foi o investimento justamente na Origo, e aí uma concentração ali de investimentos, principalmente Seed e Série A, foram os ranges ali que tiveram o maior número de deals. Então, acho que boa parte do que a gente vai ver aqui de crescimento ou queda de investimentos em Energy Techs para 2023 e 2024 vai depender um pouco de como vai estar essa distribuição de deals e se a gente vai ter big rounds como a gente teve em 2022. E, pessoal, caminhando para a reta final aqui, temos mais 5 minutos. Acho que tem alguns recados que a gente gostaria de dar. É, a gente é, a gente tem, como eu falei no começo, uma série de estudos, uma série de materiais aqui que a gente tem feito para diferentes setores. Então, o próximo que a gente vai soltar é relacionado a startups de mobilidade. Para quem está aqui falando de veículos elétricos, por exemplo, é um tema que tem uma boa sobreposição com o que a gente está falando no nosso papo de hoje. Vamos falar de retail techs, vamos ter um zoom ali em customer experience, pegando o gancho com a Black Friday. Vamos falar de startups ligadas a marketing, as martechs, construtechs e insurtechs nas próximas semanas aqui. Quem quiser acompanhar é só seguir a Liga, acompanhar a Liga nas redes. E vou pedir para vocês compartilharem a impressão de vocês de o que vocês acharam do conteúdo de hoje, como foi a apresentação de hoje. Vou deixar um pouquinho aqui o QR Code e a gente já abre para perguntas e respostas. Se vocês forem colocando perguntas aqui no chat, aqui na área de Q&A, a gente vai compartilhando com vocês logo na sequência. E só lembrar aqui da Startup Scanner, de onde vieram todos os dados que embasaram esse estudo. Quem tiver curiosidade de conhecer mais, acesse lá, startupscanner.com. E lá vocês vão ter o detalhamento, a quebra de todos esses dados por startup, vão conseguir fazer filtros, montar suas próprias visões ali, categorias. Indo para perguntas e respostas aqui, vou ver se tem perguntas para o pessoal. Volker, tem algum comentário? Tem perguntas que o pessoal tem feito aqui no chat? Tiveram algumas, mas bem pontuais, assim, sobre os estudos, que eu já acabei respondendo o pessoal aqui, mas não teve mais nenhuma outra relacionada ao conteúdo em si. Mas se alguém tiver, pode fazer agora, pessoal, que a gente aborda aqui. Legal. Eu vi aqui que o Pedro perguntou se os números estavam em milhões. O Volker já respondeu que sim, era um número em milhões, aqui os números de investimento, né? E, pessoal, esse é um mapeamento vivo que a gente faz. A gente, a gente sempre mantém essa base atualizada, sempre mantém essa base estruturada e renova esses números, renova esses dados aqui periodicamente. Então, vai ser legal vocês acompanharem para a gente manter esse relacionamento. Volker, não sei se Tem, tem mais alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa que você queira trazer aqui na reta final, senão a gente pode já encaminhar aqui para a conclusão aqui, para o encerramento do nosso webinar. tem duas perguntas aqui que surgiram, Dani. A primeira pergunta é do Alexandre. Conseguimos ver a lista de startups de energia? É, Sim, Alexandre, a lista das startups, ela está disponível na Startup Scanner. Ela não é uma lista pública, ela é disponível apenas para assinantes.
mas ela está disponível ali de forma integral. Enfim, os assinantes podem assinar a plataforma como um todo ou um mapa específico, e aí esses dados estão lá na Scanner. Temos outra pergunta também da Ana Elisa Vairo, questionando sobre, além de startups voltadas para energia elétrica, existe uma tendência para outros setores de energia, gás, etc? É, boa pergunta, Ana. A gente tem acompanhado algumas tendências. Acho que a maior parte está de fato relacionada à energia elétrica. Acho que a gente deve ver uma tendência. A gente tem falado bastante de eficiência, né? Então a gente deve começar a ver cada vez mais startups ligadas à inteligência artificial e data analytics. A gente já tem visto um movimento, inclusive, das startups que a gente tem na base. Trazendo mais dessas tecnologias para as suas análises. Em termos de gás, o que a gente tem visto são soluções, em geral, relacionadas à internet das coisas para monitoramento, mensuração e acompanhamento de eficiência, startups ligadas a novos modelos de negócio para biodigestores. Então, a gente tem sim visto um movimento, mas ele é bem menor, ele é bem mais pontual, do que as soluções focadas em energia elétrica, em termos de volume aqui e em termos de volume de investimentos também. Eram Pessoal, essas as perguntas. pontualmente aqui 10h30. Quero agradecer demais a participação de todos vocês aqui. Desejar um ótimo resto de semana. Acompanhem os nossos materiais. Pintou alguma dúvida? Pintou alguma consideração que vocês queiram fazer? Algum ponto que vocês queiram aprofundar? Ou vocês acham que a Liga pode apoiar vocês, corporações, startups, de alguma maneira? Entrem em contato conosco. Muito obrigado. Volker, passo a bola para você também se despedir do pessoal. Muito obrigado, pessoal, pela participação de todo mundo. Espero vê-los no próximo webinar também, que acompanhem a gente, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.